Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, simpatizantes da palavra de Deus. Aleluia. Mais uma vez eu venho pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, para poder aqui a gente estar falando um pouquinho da palavra de Deus. Aleluia. Que transforma, que liberta, que cura, que leva o homem até Deus. Esta palavra que chegou até nós, que dá vida. Eu quero, nesta manhã, já estamos chegando já ao meio-dia, né? Já são 11, quase 15 para meio-dia. E a gente vai aqui falar um pouco da palavra de Deus. Nesse tempo pela manhã eu já estava preparando este assunto, né, para trazer. Louvado seja Deus. E a gente sempre está buscando aí a presença do Senhor, orando, lendo antes de trazer, estudando alguma coisa, para poder trazer edificação para nós e para vocês que têm aí ouvido a palavra de Deus. Nosso desejo, como eu falo, é que vocês sejam edificados pela palavra de Deus, que pessoas possam aceitar a Jesus como Salvador, que entenda que só nele, só em Jesus Cristo, o homem pode ser salvo. Não existe outro Deus a qual ao homem ou a humanidade venha a ser salvo, porque foi Jesus quem pagou o meu e o preço, né, do pecado. A vida, ele deu a própria vida por amor a cada um de nós. Por isso, só nele existe salvação. O preço que ele pagou por resgatar a mim e a sua alma foi o sangue dele, a vida dele ali na cruz do Calvário, se humilhando como Deus. Jesus, ele veio a este mundo nesse sentido, meu querido, de salvar a humanidade. Não só o povo judeu, os israelitas, né, como as pessoas aí pensam, mas ele veio salvar a toda a humanidade. No início ali, século I, né, Jesus veio, louvado seja Deus, ele estava ali, viveu 30 e poucos anos nessa terra. Ele começa o seu ministério aos 30 anos e fica neste mundo caminhando, ensinando durante 3 anos e meio, ensinando ali os discípulos. Depois os discípulos, né, depois da morte e ressurreição, Jesus é assunto ao céu. Os discípulos então passam a fazer aquilo que Jesus fazia, ensinar, aleluia, o ser humano a chegar a Deus, a ser salvo. Os discípulos vão falar de arrependimento, pecado, regeneração, santificação. Tudo isso, irmãos, o homem precisa de crer. Ele precisa crer que Jesus é o Salvador, se arrepender dos seus pecados e pedir para que Jesus venha habitar no seu coração, não o coração, este órgão que pulsa, que bombeia o sangue, mas dentro do seu ser, para que Jesus venha ali fazer morada, habitar nele, transformando ele. Aleluia. Pedir a Deus, meu irmão, também em oração nós devemos pedir a Deus para nos mudar, né? Estar trabalhando no nosso caráter, nos ajudar a ser pessoas melhores, a andar de acordo com a vontade dele. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, para levar um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que o Senhor nos agraciou, nos ensinou e tem nos ensinado, a sua palavra. E nós temos o dever, a obrigação de estar trazendo a palavra de Deus às pessoas, né?
Ele nos mandou levar, fazer o seu ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E aí é a pessoa, o ser humano, o indivíduo, é quem vai fazer, né, a escolha. Deus não vai obrigar, Deus não obriga você a seguir a Jesus. Mas é você que vai escolher, mediante o convencimento de quem? Do Espírito Santo. Porque eu não posso convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence a cada ser humano, a cada indivíduo, homem, mulher, da sua situação diante de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, da presença, da comunhão com Deus. Devido ao pecado de Adão e Eva, da desobediência deles, a humanidade herdou, né, a partir da queda, herdou essa desobediência, e o homem vive aí desgarrado de qualquer jeito. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que tem, assim, se debruçado e começado a ler desde Gênesis ou até Apocalipse, você vai ver o primeiro homicídio, você vai ver a inveja, o próprio Caim matando o seu irmão Abel, e aí se segue a trajetória da humanidade no caminho da desobediência, destruindo tudo aquilo que Deus fez, porque a terra se torna amaldiçoada com a desobediência do ser humano, do primeiro casal, Adão e Eva. E ela vem se perpetuando até hoje. Mas Jesus foi enviado, entregado pelo próprio Pai para ser o sacrifício vicário na cruz, no meu e no seu lugar. Isso é independente de status sociais, independente de onde você nasceu, se em Israel, se no Japão, se na Coreia, se no Oriente Médio, ali naquelas terras, no Afeganistão, no Paquistão, no Quizaquistão, na Rússia, no Brasil, na África, no Polo Norte, não importa, irmão. Ele veio para todos, ele não faz acepção de pessoas. Louvado seja Deus. Pelo contrário, é as pessoas que muitas das vezes não quer abrir o coração para Jesus e deixar ele entrar e deixar ele nos transformar e nos moldar. Hoje nós vamos falar de uma mulher que estava, é uma passagem já conhecida, né, na Sagrada Escritura, que estava 12 anos sofrendo de uma hemorragia ou fluxo de sangue. Louvado seja Deus. Mas antes, meu querido irmão, vamos aqui orar e pedir a Deus a sua ajuda, a sua direção. Amém? Querido Deus e Pai eterno, a Ti a honra, a glória, o poder, a majestade, porque Tu é Deus, ó Pai, e toda autoridade Te foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, Jesus. Eu Te peço que o Senhor venha me ajudar, me auxiliar a falar a respeito da Tua palavra. Que eu diminua, Tu cresça, que eu desapareça e Tu apareça, em nome de Jesus. Pois o homem não pode receber nada se do alto não for lhe dado. Eu não posso dar nada a ninguém se o Senhor primeiro não me dá, para que eu possa passar para as pessoas. Por isso, toca no coração desta mulher, deste homem, deste jovem, desta jovem, deste senhor, desta senhora, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Vamos à palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 43 até o 48. Meu querido, esta passagem ela se encontra também nos evangelhos de Mateus e também nos evangelhos de
Marco. Em Marcos se encontra ali no capítulo 5, verso 25 ao 34. No Mateus, ele se encontra no capítulo 9, no verso 20 ao 22. Aleluia. São evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes. Louvado seja Deus. Por isso eles está ali no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Já em João não se encontra. Louvado seja Deus. Então Marcos, Lucas e Mateus são evangelhos sinóticos, semelhantes entre si. Amém? Louvado seja Deus. Mas vamos aqui à palavra de Deus, que como já disse, foi dito, capítulo 8, verso 43 ao 48, diz assim a palavra do nosso Deus. Nas proximidades, a mulher do fluxo de sangue, nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e já tinha gasto tudo porque podia com os médicos. Mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto ou orla, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão te aglomera e te espreme, e ainda assim desejas saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder, ou saiu poder, virtude. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz, ou a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui fala um relato muito, aleluia, importante, né? De uma mulher que estava há 12 anos sofrendo ali de uma hemorragia de sangue. Louvado seja Deus, aleluia. Há 12 anos, irmão, ela tinha este problema, né, de hemorragia. E aqui eu fiz uma pesquisa, né, porque eu não sou conhecedor da medicina, e eu quis tirar aqui alguma coisa, o que é que a medicina fala a respeito disso. E eu escrevi aqui o que estava, né, que diz assim: a medicina considera qualquer sangramento vaginal que se desvie do padrão menstrual normal, ciclos regulares com duração do fluxo específico, como um sinal de que algo está errado. Um sangramento contínuo por um período tão longo de 12 anos é um sintoma que deve ser investigado por um profissional. E este profissional, nos dias de hoje, é o ginecologista. Aí, não é normal, no caso, o sangramento por 12 anos. É classificado na medicina como um sangramento uterino anormal, ou seja, é crônica, é uma doença crônica, sua, né? Crônico. Se torna uma doença crônica, irmão, e precisa ser tratado. Quis trazer isso apenas como uma pequena
conhecimento, né? Talvez nem precisasse, que as pessoas já sabem, né, que quando tem um certo problema assim de fluxo de sangue, com certeza não é normal uma pessoa, um ser humano, sofrer assim. Mas essa mulher, aqui nos tempos de Jesus, estava dessa situação. Essa mulher que a palavra diz que ela sofria dessa hemorragia durante 12 anos, irmãos. E ela gastou toda, diz a palavra de Deus, toda a sua herança, seu dinheiro, com os médicos da época, né, com as pessoas que tinham conhecimento da medicina da época, e que não houve resposta, não houve cura. Ela permaneceu na mesma situação. Mas essa mulher, meu querido, ela vivia fora da sociedade, ela estava excluída da sociedade a qual ela vivia, a sociedade judaica ali da época de Cristo. Esta mulher então vivia ali enclausurada dentro de casa, porque de acordo com a lei judaica, isso nós vamos encontrar em Levítico, no capítulo 15, eu vou ler o que está escrito em Levítico, capítulo 15, do verso 25 ao 27. Aleluia, louvado seja Deus. Como eu disse, o canal aqui, o propósito é dar conhecimento. Por isso que eu vou ler esta passagem que fala em Levítico, no capítulo 15, verso 25 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: a mulher que tiver hemorragia ou que continua menstruada além do tempo normal, será considerada impura, como durante o tempo de menstruação. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar durante todo o tempo do seu fluxo, como normalmente ocorre em sua cama durante seu período menstrual. Ou seja, até mesmo a cama a qual ela se deitava, tudo que ela tocava estava impuro. E se ela tocasse em algum ser humano, em alguma outra pessoa, aquela pessoa ficaria impura também. Aleluia. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impura, como quando nas suas regras. Quem os tocava, no caso ser humano, quem os tocar ficará igualmente impura. Deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficar impuro até a tarde. Aleluia. Ou seja, meu querido, todo aquilo que essa mulher tocasse, tudo onde ela se assentasse, e se alguém tocasse nela, ficava impuro. E de acordo com a lei mosaica, ela não tinha como ficar andando pela cidade, perambulando, viver uma vida em sociedade. Ali ela estava reclusa. E nesse período aqui, nessa lei que Deus dá, essas normas aqui, o sacerdote vinha, no caso, trazia ali, observava se a pessoa estava normal, se esse período menstrual dela já tinha acabado. Se tivesse tudo ok, ela se lavava, ficava durante 7, no caso a mulher, não. A mulher ficava 14 dias separadas, Se ela tivesse esse problema menstrual, ela ficava então 7 dias, 14 dias ali separada e reclusa durante esse período de purificação, de limpeza, e ninguém poderia tocar nela, e todo objeto com que ela se assentasse ou tocasse ficaria impuro. Isso de acordo com a lei judaica. Louvado seja Deus. Então, ela estava reclusa em seu lar.
ela não poderia se relacionar com ninguém. Louvado seja Deus. Uma mulher que tinha, porque o texto é claro que diz que ela gastou toda a sua riqueza com os médicos da época, que não tiveram a capacidade ali, né? Deus não permitiu deles entenderem o motivo daquela doença da época, eles ficaram incapazes de trazer um tratamento que surtisse efeito e trouxesse resultado para normalizar a situação daquela mulher. Mas pelo contrário, ela viveu durante 12 anos da sua vida menstruada ali, perdendo sangue. O texto não diz claro também outra coisa. Quanto tempo, quando começou esse problema dela? Se já é algo que vinha de nascença ou se ela adquiriu essa hemorragia durante a sua vida. Então o texto não deixa claro. Diz apenas que ela ficou 12 anos sofrendo com essa doença e que gastou todo o seu dinheiro, né, em busca de tratamento e sem obter nenhum resultado. Veja que essa pessoa estava enclausurada. Ela não poderia participar das solenidades do templo, nada disso, meu querido. Ela estava reclusa, não tinha condições nenhuma, socialmente isolada, financeiramente arruinada, porque ela gastou todo o seu dinheiro em busca de quê? Em busca de médicos que trouxesse alguma cura, algum sucesso. Aleluia. Mas veja, meu querido, nesse texto, aleluia, diz que ela ouviu, né? Ouviu falar que Jesus estava passando. Talvez alguém tenha dito para ela, olha, existe um homem aí que ele cura. As pessoas, alguns chamam de Messias, o Salvador. Mas os líderes religiosos estão colocando dúvida, estão perseguindo esse homem. Mas a verdade é que ele está ensinando e tudo o que ele faz tem êxito. Onde ele chega, as pessoas são curadas, as pessoas ouvem o ensinamento. Então eu creio que essa mulher, meu querido, ouviu falar. E o que é que diz a palavra de Deus? Ontem eu errei, porque eu disse que era em Hebreus, né? O versículo que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu tinha dito que era em Hebreus, mas eu peço perdão aqui e quero nessa oportunidade tentar me corrigir. Não está em Hebreus, mas se encontra no livro de Romanos, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Está em Romanos, e diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de quem? De Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a nossa fé, a fé dessa mulher, ela veio, irmão, porque ela ouviu falar. Ela, ao ouvir falar, como aquele cego de Jericó, a fé brota no coração dela. Ela se lembra das promessas, né, daquilo que os profetas ensinou ao povo do passado. Então essa mulher também, ela foi ensinada pelas suas famílias, porque até então a lei, os ensinamentos de Deus eram passados para os filhos de forma oral. E com certeza essa mulher, na sua infância, os seus pais falaram, ensinaram a ela as sagradas escrituras, ali no caso, a Torá. Então ela deve ter dito, esse é o Messias. No seu coração veio aquela fé e disse, só pode ser o Messias. Porque havia uma promessa, meu querido, da vinda do Messias, do homem, do Salvador,
a qual tanto os judeus esperavam. Aleluia! E esta mulher, então, mesmo doente, mesmo sabendo da sua condição, que pela lei também mosaica, ela não poderia sair de casa porque a lei permitiria que ela fosse apedrejada, mas ela sai da sua casa, naquela situação deplorável, ela sai ali, esta mulher, e ela toca na orla do vestido de Jesus. E a Bíblia diz que no mesmo instante a hemorragia cessou. Veja, meu querido, que aonde Jesus está uma multidão. Aonde Jesus estava ensinando, passando, uma multidão seguia Jesus. E aí Jesus vai indagar, né? Alguém me tocou porque senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E aí Pedro vai dizer assim, mas Senhor, a multidão te cerca, te espreme. E Jesus diz, alguém me tocou porque senti que de mim saiu virtude, poder. Veja essa mulher, meu querido, ela tinha um propósito. Ela não estava ali apenas por curiosidade, para ver Jesus e depois ir ali defamar. Ela não estava ali, como muitos que estavam, penso eu, para depois defamar a Jesus Cristo, para falar mal de Jesus, dizendo que ele falou mal do templo, dizendo que ele se fez filho de Deus, e dizer para a liderança sacerdotal ali da época, né? E dizer, olha, ele pecou, ele falou contra isso, porque era isso que muitos líderes religiosos da época, os líderes, né, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles estavam ali junto das pessoas simples para apontar o erro de Jesus, alguma fala que viesse incriminá-lo, já que eles, os próprios liderança judaica, inventavam histórias, mentiras, calúnias, falsos testemunhos contra Cristo. Mas essa mulher, ela tinha um objetivo. Ela saiu da sua casa com o objetivo. Ela não saiu por sair. Ela não saiu a passeio. Até porque se ela saísse a passeio, com certeza ela seria apedrejada, como eu já comentei, pela lei, porque a lei mosaica respaldava que ela poderia ser apedrejada e morta por não cumprir o mandamento, a lei judaica da época. E esta mulher então vai pelo caminho, seguindo, e eu acredito, meu querido, que o caminho foi se abrindo quando viram que era essa mulher. Porque as pessoas talvez tivessem com receio, eu não posso deixar ela me tocar, mas ela foi ali. E o que eu observo nesta mulher é a força, é a fé, é a persistência, é a perseverança, é a certeza de que se ela tocar na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Você sabe, meu querido, por que essa mulher do fluxo de sangue tocou na orla de vestido de Jesus? Ou na borda? O que essa mulher saberia que outras pessoas não sabiam? O que essa mulher sabia e as outras não? O que levou ela a tocar diretamente na orla do vestido de Jesus? Aquela mulher estava 12 anos sangrando, 12 anos gastando tudo com os médicos e só piorava. A sua situação não melhorava. Ela ouviu dizer que Jesus estava passando.
E o que é que diz a Escritura, meu querido? Diz que ela pensa consigo mesmo: se eu tocar na orla ou na borda do manto, né, do vestido de Jesus, serei curada. Veja o que a fé gerou no coração desta mulher. Mas eu acredito que tão somente a fé e a certeza de que a palavra de Deus ia se cumprir na sua vida. Porque na orla, por que, meu irmão, ela toca na orla do manto? Porque ela toca ali na orla do manto de Jesus. Meu querido, todo judeu deveria usar, veja, todos os judeus deveriam usar nas extremidades de suas vestes, ou seja, da franja, um cordão azul. E o nome desse cordão é tissi. Você vai encontrar ali em Números 15. Essas franjas eram uma espécie de símbolo visível para os judeus, que pudessem lembrar dos mandamentos. Aleluia! Que mandamentos, meus queridos? Os 10 mandamentos, os mandamentos que Moisés, aleluia, recebeu de Deus no Monte Sinai. E também simbolizava, né, da fidelidade de Deus através da sua palavra. Uma observação: esse cordão deveria ser azul, porque o azul representa o céu. Lembrando que a obediência vem de quem está acima, ou seja, a obediência está em Deus, você obedecer a Deus, a palavra. Então aquela mulher não toca somente no tissi, mas ela toca em quem? Na autoridade da palavra. Então ela reconhece a autoridade de Jesus. Ela reconhece que Jesus é a própria palavra. É o verbo que se fez carne e desceu do céu. Em Malaquias 4:2, existe uma profecia de que o sol da justiça trará cura nas suas asas. Ou seja, ali na borda do manto, né? Aquela borda na orla do manto. A palavra hebraica para asas aqui é kaf, que também significa orla, manto, veste, das vestes. Ou seja, todo judeu do primeiro século entendia que essa profecia de Malaquias 4:2 apontava para o Messias. Então, ou seja, aquelas pessoas eram para saber disso. Eram para saber, na hora que aquela mulher foi tocada, eles eram para entender que estava ali se cumprindo a profecia de Malaquias 4:2. Logo, todo judeu que tinha compreensão de quem era o Messias, acreditava que o Messias viria nessa terra e ele teria poder para curar através de suas vestes. Aquela mulher, meu querido, estava tomando também. Aquela mulher, meu querido, estava tocando também na orla, porque ela reconhecia Jesus como Messias. Ou seja, no coração daquela mulher, a fé que brotou nela, a esperança de que se ela tocasse na orla, ela seria curada. Mas também, ao tocar na orla, ela reconhece Jesus como Messias, aquele que viria salvar
o povo judeu. Então ela toca o tci-tci, né, na orla, na autoridade da palavra, reconhecendo que Jesus era o Messias. Ela estava nesse momento, meu querido, reivindicando aquela promessa de Malaquias 4:2. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela não toca ali por tocar. Não é coincidência, meu querido. Porque ela sabia muito bem aonde tocar. Por isso ela recebe essa cura. Por isso que quando ela toca em Jesus, Jesus diz: alguém me tocou em mim, porque senti que de mim saiu virtude, poder. Aí Pedro vai indagar: mas a multidão te cerca, Senhor. Porque, sabe por quê, meu querido? Muitos não são curados, às vezes, por conta que estão ali apenas a passeio, não vão com um propósito dentro das congregações, não tem um propósito, suas orações são vazias, eles não creem. Muitos não creem, meu querido. Estão ali apenas a passeio, é mais um culto. Vão apenas ali como se fosse bater um ponto. Mas aquela mulher, esta mulher do fluxo de sangue, que está relatado aqui nas Sagradas Escrituras, ela sabia muito bem, aleluia, onde tocar. Ela sabia muito bem quem era Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ela foi curada do seu mal, que tanto lhe afligia durante 12 anos. E a Bíblia diz que Jesus disse para ela, tua fé te salvou. Em outras vão dizer, tua fé te curou. Ele nem disse, mas ele disse salvou. Por quê? Porque ela reconheceu Jesus como o Messias. Aleluia. Então ela não estava ali, meu querido, apenas por estar, mas ela reconhece a autoridade de Jesus através da palavra, do ensinamento que ele trazia. Ela conhece a autoridade de Jesus Cristo, por isso ela vai e toca, ela vai ali e diz: não, eu quero reivindicar a minha promessa que Malaquias fala ali em 4:2, eu quero essa promessa para mim, essa promessa de cura que o sol da justiça veio trazer, que estava na palavra ali, dita pelo profeta Malaquias. A mulher do fluxo de sangue não tocou apenas nas vestes de Jesus, ela tocou na promessa que ele carregava, ou seja, Malaquias 4:2. Agora veja, meu querido, algumas coisas que esta mulher, aleluia, a gente pode aprender com esta mulher. Ela sai dali, ela tem um propósito. E qual é o propósito? Ser curada. Ela já não aguentava mais esse sofrimento, ela já não aguentava mais, eu penso, ela não aguentava mais viver solitária, isolada, sem se relacionar, sem ter um relacionamento com a sociedade, sem participar ali das cerimônias religiosas. Ela estava enclausurada em casa, cansada, talvez já vivendo um processo de depressão, de angústia, porque ela já não podia mais se relacionar com ninguém. Ela não poderia mais estar ali diante da sociedade, participando das festividades, mas estava enclausurada. Mas ela vai buscar a sua cura em Jesus. Havia fé nessa mulher, meu querido. É o que eu falei, Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Esta mulher era persistente, ela era tão persistente, meu querido, na certeza da cura, que ela não parou de contratar médicos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Talvez ela já não tivesse mais nenhum dinheiro e ela disse: não, minha única esperança agora é crer no Messias.
Então, quando ela toca nele, ela é curada. E ao ser curada, meu querido, aleluia, ela então agora passa a ter uma vida íntegra, né? Ela agora pode conviver pessoalmente na sociedade. Talvez, meu amigo, você esteja esperando uma resposta de Deus há muitos anos, uma cura, uma libertação para você, para sua família, para algum amigo seu. Talvez você já tenha gastado todo o seu dinheiro aí nas medicinas, com os médicos mais conhecidos, né? Mais prestigiados da sociedade. Talvez você já tenha viajado para fora buscando a cura para seu corpo. Talvez você esteja aí há 5 anos, 10 anos, 15 anos esperando um milagre, uma cura, através de um remédio, através de algum equipamento bem que tenha sido criado, e nada disso tem acontecido e você se encontra depressivo. Você disse que até não dá mais, você já perdeu até a esperança de viver devido a essa dor que você tem no corpo, você já não aguenta e você pede para morrer, porque a dor que você sente no seu corpo é insuportável. Talvez você esteja aí com um problema, não tem condições de pagar o médico, não tem condições de poder caminhar, você precisa de alguém para lhe banhar, para lhe dar comida, para lhe vestir. Você está totalmente isolado da sociedade. Mas eu quero te apresentar um Deus, meu querido, que te ama. Porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele veio não só para os judeus da época, mas ele veio para toda a humanidade. E ele te ama, independente de qualquer coisa. Talvez você diga, mas eu não mereço ser curado, eu já fiz tanto mal. Eu quero dizer para você, aleluia, que Deus é um Deus misericordioso, que ele ouve a oração, o clamor daquele que o busca com sinceridade. E se nessa tarde você clamar por ele, pela fé, talvez você diga, mas Jesus vai vir aqui. Ele está aí, meu querido, porque Deus é Espírito. E se você usar a sua fé em Jesus, ele pode te tocar, ele pode restaurar a sua saúde, ele pode te trazer a paz que você deseja. Talvez você não tenha nenhum problema de saúde física, talvez você precise apenas de uma libertação de algum vício, talvez sua alma esteja vazia, você esteja uma pessoa triste, você não vê sentido para a sua vida, para a sua existência, porque você pensa que tudo que você faz dá errado. Mas eu te apresento agora este Jesus que não te cobra para te curar, não, é pela fé, a fé na palavra de Deus, a fé em Jesus Cristo. Esta mulher alcançou por quê? Porque ela creu na palavra, naquilo que um dia ela ouviu a respeito do Messias. Ela se lembrou da palavra que aprendera com seus pais desde a infância, de tudo que ela aprendeu de forma oral, de tudo que ela aprendeu ali com os pais a respeito da Torá, dos profetas. Ela agora toma posse, aleluia, da palavra e recebe em nome de Jesus a cura, reconhecendo Jesus Cristo como Messias. E ele disse, a tua fé te salvou. É fé, irmão, não é fé no pregador, mas a fé em Jesus, na palavra. Porque Deus não é filho do homem para que minta,
nem filho do homem para que não cumpra. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus agir, meu irmão, ninguém pode impedir o mover, o agir de Deus na sua vida. É a fé. A fé. Tome posse da palavra de Deus. Creia que Deus é poderoso para libertar você, sua família, te curar, te transformar, te fazer uma nova criatura. Tome posse dessa palavra e creia que Jesus é o Salvador, que veio para te libertar, te salvar, mediante a sua fé, a sua crença nele, o seu arrependimento. Porque esta mulher alcançou, mas ela perseverou, ela não desistiu, ela sabia das consequências de sair ali da sua casa, ela poderia ser apedrejada e morta, mas ela vai pela fé caminhando em direção àquele que tem o poder de dar vida e tirar a vida. Ela vai em direção daquele que pode, aleluia, restaurar cada vida. Ela vai à presença do Filho de Deus, Jesus Cristo. E se você crê nesta palavra, que Ele está aqui, está aí, você também vai ser agraciado pela presença dEle. E é você quem vai tocar pela fé em Jesus. É pela fé, meu querido. Eu sempre gosto de frisar. Certa vez Deus me deu uma oportunidade, uma mãe já estava há muito tempo com o filho chorando, e ela estava na igreja e disse: meu filho, pastor, não para de chorar, não dorme há vários dias ou há meses. E eu estava ali ajudando nessa congregação, e o pastor me deu a oportunidade de orar por esta mulher e pelo seu filho. E pela misericórdia de Deus, eu disse apenas para ela: a senhora crê que Deus pode curar? Ela disse: eu creio. E eu disse para ela: eu vou curar. Eu vou orar. Mas vai ser de acordo com a tua fé, mulher. Meu querido, pela misericórdia do Senhor, eu orei ali, fui embora para casa. E quando eu estou ali na rua, estava eu, minha mãe, vinha essa mulher, e ela: irmão Gilson. E eu olhei: diga, minha irmã. Veja, o diabo não queria que a minha fé fosse edificada, porque até parece que o pastor lá não permitiu dela dizer na igreja, ou dizer para mim, mas ela veio e disse ali, Deus fez uma situação que ela veio até mim e disse: irmão Gilson, o senhor orou e Deus curou meu filho. Eu disse: curou por conta da sua fé, minha irmã. A glória é dele, não minha, porque foi ele que curou. A partir da palavra que a senhora disse, que cria nele. Por isso eu digo, meu irmão, é a sua fé, é aquilo que Jesus disse para o cego Bartimeu, é aquilo que Jesus disse para esta mulher: a tua fé te salvou. Não foi o pastor que orou, o irmão A, B, C, D. Não, é pela fé em Jesus. Ele é quem opera e que faz milagres extraordinários. E tudo isso não é para engrandecer o homem, não, é para que ele seja glorificado, para que as pessoas aqui ainda nessa terra vejam que ele é o mesmo e que ele não mudou e que ele faz de acordo com a vontade dele, para a glória dele. Você está entendendo? É para a glória dele, irmão. Quando nós começamos a nos alimentar dessa palavra e crer que ele faz muito mais daquilo que a gente pensa, imagina, ele cura, ele liberta, ele salva. E o propósito de Deus não é apenas a cura, irmão. Curar é de menos. Ele pode curar, mas ele quer dar salvação para as pessoas. Mas isso se as pessoas creem, se arrepender e reconhecer Cristo como Salvador. Não há nada melhor do que a salvação, meu querido. Às vezes a gente vê tanta gente na igreja buscando apenas bênção material, a cura, mas ela não busca a sua salvação em Jesus. Ela não pede para que Deus mude o seu coração, a sua mente, a sua vida, que Deus a transforme, porque nós temos que fazer oração assim, meu querido, pedir a Deus
Senhor, transforma minha mente, transforma meu coração, tira de mim o que não te agrada, vai me limpando, vai me moldando de acordo com o teu querer, com o teu caráter. Me faz semelhante a ti, Senhor, para que eu seja uma pessoa melhor, transformada, liberta. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Meu querido, que esta palavra edifique sua vida, lhe traga fé, gere fé no seu coração, que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo. Tome posse da palavra de Deus. Tome posse das promessas que o Senhor fez na sua palavra. Porque tudo que ele promete, ele cumpre. Tudo que está aqui nas Sagradas Escrituras, ele cumpre. Se ele prometeu, se Deus falou, ele cumpre. Para a glória dele. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai eterno, Deus, eu te peço neste momento, em nome de Jesus, visita esta vida, esta família, Pai, este homem que está no leito de um hospital, essa pessoa que está em casa acamada, esta pessoa que está aprisionada no presídio, na delegacia, Deus, essa pessoa que está ali malocada em algum lugar, se drogando, escondida, Deus, visita cada homem, mulher, jovem, criança, Senhor e Senhora, aonde estiver, meu Pai, uma pessoa sedenta, uma pessoa, meu Pai, desejosa da Tua presença, ou mesmo que não, vai visitando este ateu, esta criança doente, esta criança numa incubadora, este homem num leito de hospital, numa mesa de cirurgia, na UTI, dentro de casa, Pai, com um pensamento negativo de morte, de destruição, de querer fazer o mal, visita agora, repreenda, liberta esta vida, esta pessoa de todo pensamento maligno, destrutivo, meu Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua unção de cura sobre esta vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Inscreva aí no meu canal, dê o seu like e ajude a gente a levar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus lhe dê uma sexta-feira abençoada, um sábado, um domingo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.